Bem, como nós já vimos aí as classificações dos periféricos, nós temos agora que entrar na parte dos periféricos específicos. Porque existem alguns periféricos que estão sempre caindo em concurso. Aqueles periféricos que você tem que ir a uma prova sabendo também classificá-los, não só como entrada, entrada e saída, mas entendê-los, como é o funcionamento desses periféricos. Principalmente as siglas, né? Você vai comprar um computador, é tanta sigla, é periférico fulano, ciclano, beltrano, e você, caramba, como é que eu entendo isso? E um periférico que evoluiu muito com o passar do tempo foram os monitores. Porque monitores há 15 anos atrás, praticamente o usuário doméstico só tinha um monitor. De uns 5, 6 anos para cá, começou a ter lançamentos atrás de lançamentos de novos monitores. E acaba que o usuário fica um pouco perdido com relação a essa quantidade de modelos de monitores. Então eu separei para você os tipos de monitores que nós estamos utilizando hoje no mercado. Que é importante você saber a nomenclatura desses monitores, como são classificados esses monitores. Vamos pegar aqui o primeiro, usamos por muitos anos, né? O famoso monitor CRT, que nós conhecemos como monitor de tubo de raios catódicos, ou seja, é o famoso monitorzão, aquele bolachão que nós usamos por muito tempo. Monitor que trabalha com um sistema de tubo de imagem, muito parecido com o sistema de televisor. Então esse monitor ele aí durou, né? Ele reinou por muitos anos no mercado. Até vir quem? O grande concorrente dele que foram os monitores de LCD, que é o famoso display de cristal líquido. Ou seja, o LCD ele bombou no mercado por vários fatores. Primeiro, a estética. Monitorzinho fino, gasta menos energia, enfeita o ambiente. Então acaba que você chega, tem um monitor LCD, um monitor bonito, ele acaba dando um ar moderno ao ambiente. E ele é fino porque não trabalha com tubo de imagem, trabalha com a placa, onde utiliza-se lâmpadas frias, as fluorescentes, uma ou duas lâmpadas, que acendem, refletindo nos painéis de cristais líquidos, formando a imagem. A imagem, só um detalhe, ela é formada através de pixels, que são aqueles pontinhos de luz que se acendem e apagam. Aí é daí que você tira aquela ideia, poxa, o monitor é 800 por 600 pixels. Então significa que a quantidade de pixels horizontal vezes vertical, você acha quantos pixels tem em uma polegada de um monitor. E já pegando carona, nós sabemos que as polegadas seriam as unidades de medida de um monitor. Então quando você vai analisar, poxa, quantas polegadas tem um monitor? Você conta pelas polegadas. No caso, as polegadas, elas são medidas pela diagonal da tela. Então você traça uma linha diagonal e você consegue calcular quantas polegadas. Lembrando, uma polegada equivale a 2,53 centímetros. Junto com o LCD, temos quem? A tecnologia plasma, que também utiliza placa, por isso que ele consegue ser fino, só que já utiliza os gases, né? Xeônio, neônio, que mistura com a substância que é o fósforo, formando aí o brilho e dando a imagem ao monitor. É um monitor que praticamente você vai achar só de grandes telas, não vai achar monitor de plasma de tamanho pequeno. Mas foi aí um grande concorrente que veio para o LCD. Do LCD e plasma, quem chegou no mercado? O famoso LED, chamado diodo emissor de luz. LED são aquelas pequenas luzes, né? Aqueles diodozinhos, que quando energizados recebem, eles brilham, formando a imagem. Há vantagem sobre o LCD e o plasma, por isso que a tendência aí é o pessoal ir para o LED. Primeiro, o LED consegue ser mais fino do que o LCD, porque não trabalha com lâmpadas fluorescentes, são as pequenas luzes, né? Que hoje está vindo até o nano LED, que ele consegue diminuir mais ainda o tamanho dessas lâmpadas. E o LED tem uma grande vantagem. O LED, além de gastar menos energia, a imagem ainda se torna melhor. Por quê? Porque o LED, o tom da lâmpada do LED é para o branco. Você pode notar que a lâmpada fluorescente usada no LCD é tom azulado. Então a imagem não fica tão perfeita como a imagem de LED, porque o tom do LED é voltado mais para o branco.
Então você tem essas vantagens aí sobre os outros. E do LED nós vamos chegar à geração do OLED, que é o diodo emissor de luz orgânico, que é um material que ele não depende de luzes externas. Ele já tem luz própria. Quando energizado, ele brilha. Você colocando na superfície de vidro ou em qualquer outra superfície, você consegue gerar uma imagem através dela. Qual a vantagem do OLED? Podem ver a imagem, que o OLED ele consegue dobrar. Então hoje você já pode ter, às vezes, monitores que podem ser dobrados. O OLED pode ser comparado a uma folha de papel. São monitores que ainda não estão no mercado, mas a tendência é partir para esse lado aí da tela de OLED. Então essas siglas seriam importantíssimas você saber. Então vamos recapitular? CRT, antigão. Demos tchau a ele praticamente. LCD, plasma, LED e a tendência futura é o famoso OLED. Vamos a algumas questões ou questão? Fundação Carlos Chagas. Um monitor de vídeo de 15 polegadas significa que o tamanho é representado pela medida, 2 pontos. Tá aí a questão sobre medida das polegadas de um monitor. Letra A, somada dos 4 lados da tela. Letra B, da horizontal da tela. Letra C, da vertical da tela. Letra D, somada da altura mais a largura da tela. E letra E, da diagonal da tela. Então, no momento anterior, nós vimos que as polegadas são calculadas pela diagonal da tela. É assim que você mede quantas polegadas tem o seu monitor ou televisor. Então, resposta, letra E, da diagonal da tela. Próximos periféricos que nós iremos estudar são as impressoras. As impressoras também têm classificações, têm modelos diversos, que também pode estar passível de estar cobrando aí na sua prova, te pedindo um tipo, um modelo, uma característica de algum tipo de impressora que você tem no mercado. Separei alguns modelos para a gente poder aí fazer uma análise sobre essas impressoras. Vamos começar com a primeira aqui, que é a famosa impressora matricial, conhecida como impressora de impacto. Essa é a impressora que tem aí um ponto de equilíbrio bem interessante, né? Por exemplo, desvantagem é você ter um alto custo de compra dessa impressora. Ela custa caro. Não é uma impressora barata, que você vai achar um preço pequeno. Baixa velocidade de impressão. Lembrando que eu estou falando média geral, ela é baixa. Porque às vezes você pode pegar um modelo específico que tem uma velocidade de impressão maior. Mas em média geral, a matricial tem uma baixa velocidade de impressão. Mas professor, como é que eu vou medir uma velocidade de uma impressora? Aí aqui vai a dica. Você tem 2 siglas de medida para velocidade de impressora. Você pode medir a velocidade por CPS, nós conhecemos como caracteres por segundo, ou seja, quantos símbolos, letras ou números ela consegue fazer em um segundo, isso é uma medida. Ou então você tem a sigla ppm, que nós conhecemos como páginas por minuto, ou seja, quantas páginas essa impressora faz por minuto. Geralmente a matricial ela é calculada em CPS. Então, de uma maneira geral, o CPS da matricial é um pouquinho aí ruim. Temos o alto nível de ruído. Então, você pode observar que é uma impressora barulhenta. Ela faz um barulho bem chato. Então, isso incomoda para quem trabalha com ela o dia inteiro. E temos também um baixo DPI. Que DPI seria o quê? Nós chamamos de pontos por polegada. Ou seja, os pontos por polegada seria a unidade onde você mede a resolução de uma impressora. Que é aquela ideia, quanto mais pontinhos a impressora fazer numa polegada quadrada, melhor a resolução dela. Quanto maior o número, então, de DPIs que você observar na sua impressora, melhor. Por exemplo, a impressora imprime 800 por 600 DPIs. Significa que a qualidade dessa impressora é uma qualidade boa comparando uma que imprime por 300 por 200 DPIs. Então você olha essa quantidade de DPIs para você achar a resolução da sua impressora. Então olha só como é que eu posso entrar em contradição. Como que eu falo que a impressora é cara, o DPI não é muito bom,
o CPS, que a velocidade também não é lá essas coisas, e ainda é barulhenta. É aí que vem o ponto de equilíbrio, que vai dar as vantagens dela. É uma impressora que tem um baixo custo de cópia. Por trabalhar com fita, essa fita que vem, né, obviamente com a tinta, que quando bate as agulhas, por isso que chama de impacto, bate no papel formando a imagem. E essa fita é muito barata. Então, por trazer um preço baixo da fita dela, ela acaba se tornando o preço da cópia bem pequeno. Baixa manutenção, então uma impressora também dificilmente dá manutenção. São impressoras bem duráveis, né, no mercado. E a impressão em carbono, ou seja, aquela impressora que faz a famosa impressão em segunda via, papel contínuo, faz aquelas notas fiscais, né? Você pode chegar, a maioria das empresas hoje vai emitir uma nota, se for aquele sistema de nota em papel contínuo, 2, 3 vias, você pode observar que é feita na matricial. Então, para esse tipo de impressão em carbono, praticamente só a matricial que faz. Então, por isso que está o ponto de equilíbrio dela. Ela é cara, mas ela tem algumas características que acaba deixando ela viável para determinados tipos de funções que você vai executar nessa impressora.